Muito bom dia, bem-vindos ao Santuário de Santo António, em Idroso, no concelho de Macedo Cavaleiros, um santuário que recentemente sofreu obras de melhoramento e está um espaço lindíssimo. Os nossos parabéns, um espaço muito acolhedor e é um espaço de família, por isso deixamos aqui também o convite às famílias que acompanham esta celebração, se tiverem oportunidade, passem por este magnífico santuário, passem aqui pela localidade de Idroso. Em nome da Rádio Onda Livre, o nosso muito obrigado pelo convite, um agradecimento muito especial à Comissão de Festas e a partir deste momento vamos levar até si missa em honra de Santo António, neste espaço muito acolhedor. Deixa Deus entrar na tua própria casa, deixa-te tocar pela sua graça, dentro em segredo, reza-lhe sem medo. Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reúne no seu amor, este dia de festa para esta comunidade e para estas várias comunidades à volta deste santuário de Santo António. Damos graças a Deus por podermos retomar aos poucos a celebração pública da nossa fé, também nestas festas ditas populares. Ainda não podemos viver como gostaríamos, mas o facto de podermos celebrar a Eucaristia ao ar livre e estarmos juntos em família e podermos celebrar a nossa fé nesta festa tão querida deste povo de Idroso e das comunidades circunvizinhas, é para nós um motivo de grande alegria. Por isso, também oferecemos esta Eucaristia em espírito de ação de graças, de gratidão a Deus por estarmos aqui, por podermos retomar novamente o nosso convívio social, por podermos aos poucos voltar à normalidade e podermos aos poucos voltar a celebrar a alegria da nossa fé com mais expressividade. Por isso, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados cantando. Cantando. Não, cantando. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Cristo tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Deus Pai Todo-Poderoso,
Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo e colhei a nossa súplica. Vós estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Santo António destes ao vosso povo um pregador insigne do Evangelho e um poderoso intercessor nas necessidades, concedei que, pelo seu auxílio, sigamos fielmente os ensinamentos da vida cristã e mereçamos a vossa proteção em todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Escutar a palavra do Senhor. Leitura do livro de Ben-Sirá. Aquele que medita na lei do Altíssimo, se for do agrado do Senhor Omnipotente, será cheio do espírito de inteligência. Então ele derramará, como chuva, as suas palavras de sabedoria, e na sua oração louvará o Senhor. Adquirirá a retidão do julgamento e da ciência e refletirá nos mistérios de Deus. Fará brilhar a instrução que recebeu e a sua glória estará na lei da aliança do Senhor. Muitos louvarão a sua inteligência, que jamais será esquecida. Não desaparecerá da sua memória e o seu nome viverá geração em geração. As nações proclamarão a sua sabedoria e a Assembleia celebrará os seus louvores. Palavra do Senhor. Não é este o salmo. Este não é o de Santo António. Os juízos do Senhor são verdadeiros e retos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e retos. A lei do Senhor é perfeita, Ele reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes e dão sabedoria aos simples. Os juízos do Senhor são verdadeiros e retos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros, iluminam os olhos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e retos. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são retos.
preciosos que o ouro mais fino, são mais doces que o mel, o puro mel dos favos. O juízo do Senhor são verdadeiros e retos. Qual é a segunda? Então. É daqui do... Sim, uma outra. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós estamos sempre cheios de confiança, sabendo que enquanto habitarmos neste corpo, vivemos como exilados longe do Senhor, pois caminhamos à luz da fé e não da visão clara. É com esta confiança preferíamos exilar-nos do corpo para irmos habitar junto do Senhor. Por isso, nós empenhamo-nos em ser-lhes agradáveis, quer continuemos a habitar no corpo, quer tenhamos de sair dele. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que receba cada qual o que tiver merecido, enquanto esteve no corpo, quer o bem, quer o mal. Palavra do Senhor. Semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem o encontrar permanecerá para sempre. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo permite, logo mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda: A que havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra. Mas depois de semeado começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas em particular tudo explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação. Evangelho, perdoai-nos, Senhor.
Ocorre que estamos a celebrar o dia de Santo António num domingo e por isso se torna ainda uma ocasião mais especial. Escutamos as primeiras leituras, a do Antigo Testamento e do Salmo da liturgia de Santo António, e a segunda leitura e o Evangelho da liturgia deste domingo. E neste domingo o Senhor Jesus apresenta-nos duas parábolas que nos ajudam também a entrar dentro da espiritualidade característica do nosso santo padroeiro Santo António. Conta-nos Jesus a parábola do trigo maduro na espiga, a parábola do grão de mostarda. Duas histórias muito concretas, muito expressivas da vida da agricultura. Jesus tinha esta tendência de contar histórias muito simples para passar mensagens, também elas simples, mas complicadas de pôr em prática. E o Evangelho de Jesus é muito simples, mas é muito difícil de pôr em prática. E parece que às vezes as coisas mais simples são realmente as mais difíceis. Diz-nos Jesus que o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme e levanta-se noite e dia, e enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. Vemos aqui, por um lado, a ação humana, a necessidade de fazermos a nossa parte. As coisas não caem do céu. Nós muitas vezes pensamos que tudo se resolve sem mais nem menos, como por magia. A fé não é magia. A fé exige esforço da nossa parte, exige a nossa ação, exige o nosso compromisso. Se não lançarmos a semente à terra, ela não cresce. Mas depois chega um momento em que temos de ter paciência, temos de confiar. As coisas não acontecem muitas vezes como nós queremos e não conseguimos controlar tudo. Esta parábola do trigo maduro na espiga ensina-nos que nós não conseguimos controlar tudo. Nós, seres humanos, temos muito esta tentação para querer controlar tudo, querer controlar todas as coisas, querer controlar a própria natureza. E é verdade, com o avanço da ciência e tecnologia já controlamos muitas coisas, e ainda bem que assim é. E graças a isso podemos progredir, seguir para a frente e ser mais humanos, ter uma maior qualidade de vida. Isso é bom, né? Isso é também a criatividade humana. Deus deu-nos inteligência para fazermos as coisas como deve ser, para sermos empreendedores, para sermos técnicos, para produzir o fruto da terra. Mas sem a confiança, sem a graça de Deus, também não conseguimos fazer tudo. Uma das coisas que esta pandemia certamente nos ensinou a todos é que, como nós somos tão frágeis, e de um momento para o outro, um pequeno vírus para o mundo inteiro. Também tivemos a capacidade de nos mobilizar, e quando nós nos juntamos e como humanos e queremos envolver-nos no mesmo objetivo para o bem comum, também somos capazes de fazer coisas inimagináveis, né? E conseguimos a técnica e a ciência, tanta gente a trabalhar para a vacina e agora para a toma da vacina, e graças a isso podemos recomeçar de novo. Ninguém estava à espera também desta rapidez. Podemos ter sempre algumas desconfianças, mas de facto o ser humano é capaz de coisas maravilhosas quando é para o bem comum, quando nos unimos todos no mesmo objetivo e pensamos mais no todo do que no indivíduo. Quando cada um só pensa em si, quando cada um é só por si, também damos cabo de tudo num instante. Esta parábola do trigo maduro na espiga cresce sem o semeador saber como, ensina-nos que é preciso dar tempo ao tempo, ensina-nos que é preciso esperar, ensina-nos que é preciso ter paciência, mas também nos ensina que é preciso cuidar, vigiar, estar atento. O agricultor vai lá todos os dias, ou de semana a semana, a ver como está a terra, como está a semente a germinar, se é preciso pôr remédio para matar as pragas, se é preciso adubar, se é preciso cuidar, né? Nós somos, na maior parte daqui, continuamos a viver da agricultura, sabemos muito bem como é, mesmo com toda a tecnologia, como
é necessário esta dedicação. Mas também depois chega um momento que é necessário ter confiança. Nós tivemos ainda ontem um dia de trovoada, em alguns lados, e que ainda a semana passada tivemos, no anterior, umas trovoadas ali para os lados do Douro, que deu cabo de muitas vinhas. De um momento para o outro, nós não conseguimos prever tudo, não conseguimos controlar tudo. Nós nem as nossas próprias emoções conseguimos controlar, né? Nós não nos conseguimos controlar a nós próprios, quanto mais aos outros, quanto mais à natureza, quanto mais aos acontecimentos da vida. E a fé ensina-nos isso, ensina-nos a ter esta humildade diante de Deus, diante da natureza, diante dos outros, diante dos acontecimentos da vida. Santo António, que estamos hoje a celebrar, é um grande exemplo do que significa ser humilde. Como este grão de mostarda, que é a mais pequena das sementes, que quando lançada à terra se torna a maior de todas as plantas da horta, como dizia Jesus no Evangelho, é o segredo da humildade e da simplicidade, que se desenvolve discretamente, sem dar muito nas vistas, que se desenvolve com muita paciência, devagarinho, mas que se desenvolve. Quando colabora com a graça de Deus, a nossa pequenez torna-se grande. É a grandeza das coisas pequenas. Santo António, a história de vida de Santo António ensina-nos muito bem como o caminho que leva até Deus, o caminho que leva até à salvação é o caminho da pequenez, o caminho da simplicidade e o caminho da humildade. Santo António nasceu numa família nobre, era um homem rico, um homem abastado, um homem com fama, podia ter sido um cavaleiro famoso do seu tempo, mas não houve nenhuma riqueza, não houve nenhuma fama, nenhum prestígio, nenhum sucesso que conseguia satisfazer o anseio do seu coração de uma vida plena, de uma vida realizada, de uma vida com sentido. Ele não encontrava sentido na vida em nada do que tinha e em nada do que podia ser. E então deixou toda a riqueza, deixou a sua nobreza, o título de nobre, e as riquezas, e os campos, e as propriedades, e todo um futuro de sonho, para ingressar no mosteiro, no convento dos cônegos agostinianos, primeiro em Lisboa, depois esteve em Coimbra, onde também se tornou famoso, estudou teologia e Sagrada Escritura, e tornou-se um pregador famoso na cidade de Coimbra, mas nem isso conseguia satisfazer o seu coração. Ele queria mais, fazendo-se menos. Toda aquela fama o afastava de Deus, toda aquela fama o afastava do sentido da vida. E então, quando conheceu os franciscanos, e conheceu-os através de 5 mártires que foram lá para o mosteiro onde ele estava, as relíquias desses mártires franciscanos que morreram em Marrocos pela fé, por Cristo, pela Igreja, tocado por esse testemunho radical do Evangelho, da alegria de servir a Deus e aos homens, ele também quis ser franciscano e quis ir para Marrocos para dar a vida por Cristo e pela Igreja. Quis Deus, trocou-lhe as voltas e quis Deus que fosse parar à Itália, onde passou o resto da sua vida e onde ele se tornou ainda mais famoso, sendo pequeno, sendo humilde, sendo modesto. Mas quanto mais, quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. A lógica de Deus é diferente da lógica mundana. E nós, se formos a ver, olhamos para trás, para a história, e quais são as figuras que nós nos lembramos. Lembramos-nos dos grandes homens, alguns também que deixaram alguns feitos maus, mas esses são mal lembrados, não é? Mas a maior parte dos homens e das mulheres, né, dos seres humanos da história dos nossos antepassados, de quem nos lembramos, são aqueles que fizeram coisas boas. E foram muitas vezes aqueles que deram a vida. Foram aqueles que sacrificaram o seu próprio interesse pelo interesse do bem comum, pelo interesse maior. O Evangelho de Jesus Cristo, a doutrina da Igreja, ensina-nos que nós somos mais fortes quando somos fracos e quando assumimos as nossas fraquezas, somos maiores quando somos menores, né? Como os frades menores, que assim se chamavam. Quando nos fazemos pequenos, humildes, simples, sinceros, conseguimos coisas grandes, maravilhosas. Por isso, Santo António nos inspira e nos ajuda a entender, a iluminar o coração de que o caminho que leva à salvação é o caminho do amor fraterno, o caminho da partilha, da entreajuda,
do convívio, da preocupação de uns pelos outros, do cuidado de uns pelos outros, do cuidado pela natureza, do cuidado pelo bem comum. Que assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, para a nossa salvação, do céu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Vem por nós, foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. São dos mortos e na vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, na festa de Santo António de Lisboa, peçamos a Deus Pai Todo-Poderoso que o Espírito Santo derrame em nós a luz da fé, para nos colocarmos inteiramente como Ele ao serviço da Igreja e da humanidade inteira. E digamos com alegria: salvai, Senhor, o vosso povo. Para que o Senhor conceda à Santa Igreja pastores segundo o seu coração, dóceis ao Espírito e fiéis ao Evangelho, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que, por intercessão de Santo António, a linguagem dos que pregam a palavra seja confirmada pelas obras que praticam, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os governantes de Portugal e do mundo inteiro ponham a sua inteligência e os seus dons ao serviço dos cidadãos mais indefesos, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os discípulos de Jesus Cristo sejam o sal da terra e a luz do mundo e glorifiquem o Pai que está nos céus, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os homens busquem a verdade, abrindo a inteligência e o coração à lei de Deus, fonte de toda a sabedoria, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que todos nós aqui reunidos, fiéis aos compromissos do batismo, imitemos a Cristo, o homem novo, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Por todos os devotos de Santo António que o Senhor já chamou para si, que o Senhor os receba no seu reino de luz e de paz, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Senhor, nosso Deus, que encheste Santo António de Lisboa de espírito de sabedoria e inteligência, dignai-vos ouvir-nos com bondade, não em atenção aos nossos méritos, mas à vossa misericórdia infinita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Junto ao mar eu ouvi hoje, Senhor, tua voz que me chamou e me pediu que me entregasse a meus irmãos. Essa voz me transformou.
Oremos. Recebei, Senhor, estas ofertas que apresentamos ao vosso altar e fazei que, por intercessão de Santo António, nos ilumine sempre. Por intercessão de Santo António, possamos anunciar ao mundo a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a festa de Santo António, a vossa Igreja exulta de alegria, para que a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. Dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia já partiram deste mundo. Admiti-os na luz e na paz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os bem-aventurados apóstolos, Santo António de Lisboa e todos os santos, desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração, numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a tua paz, Senhor, dai-nos a tua paz, Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Que Santo António de Hidroso entre em vossas casas como a comunhão que vai ser distribuída aqui neste magnífico santuário. Aproveito para cumprimentar todos aqueles que acompanham esta Eucaristia, também toda a comunidade de Hidroso, presente e espalhadas pelos 4 cantos do mundo. Como o Pai me amou, eu vos tenho amado, permanecei no meu amor, permanecei.
se fizerem o que vos mando e se amarem como irmãos, frutos dareis em abundância, meu amor manifestar-se-á. Como o Pai me amou, eu vos tenho amado. Permanecei no meu amor, permanecei no meu amor. Como o Pai me amou, eu vos tenho amado. Permanecei no meu amor, permanecei no meu amor. Se guardarem minhas palavras e se amarem como irmãos, partilhareis com alegria o dom da fraternidade. Como o Pai me amou, eu vos tenho amado. Permanecei no meu amor, permanecei no meu amor. Como o Pai me amou, eu vos tenho amado. Permanecei no meu amor, permanecei no meu Sei, Senhor, que na vida nem sempre temos tudo dado. Por isso aqui estou, pronto para ser ajudado. Senhor, a ti me entrego com todo o coração. Eu nunca fui tão sincero, não sei mais o que fazer. Sem ti eu não sei viver. Ouve a minha oração, Senhor, dá-me a tua mão. Sei, Senhor, que não posso ter tudo o que quero ou que gosto. Por isso peço-te a ti que me leves sempre contigo.
Senhor, a ti me entrego com todo o coração. Eu nunca fui tão sincero, não sei mais o que fazer. Sem ti eu não sei viver. Ouve a minha oração, Senhor, dá-me a tua mão. Oremos. Deus de sabedoria infinita, que nos alimentais com o corpo de Cristo, pão da vida, ensinai-nos com a sua doutrina e fazei que, ao celebrarmos a festa de Santo António, conheçamos melhor a vossa verdade e a pratiquemos na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. A todos uma palavra de agradecimento pela concelebração desta festa de Santo António, desta Eucaristia, podermos estar juntos a celebrar a alegria da nossa fé. Todos desejo o resto de um bom dia, um bom convívio dentro do possível, dentro das normas que temos de cumprir, mas que também, como dizia, com um grande espírito de gratidão, damos graças a Deus por podermos voltar aos poucos a retomar também este convívio social, esta confraternização que é tão necessária também para a nossa realização humana, para nos sentirmos bem como humanos, porque somos seres comunitários, seres de comunhão de uns com os outros e desta comunhão que nos leva também à comunhão com Deus. Receber a bênção solene do dia da festa de Santo António e todos o resto do bom domingo. O Senhor esteja convosco. Deus nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de Santo António, padroeiro desta comunidade, vos abençoe e proteja e vos confirme na sua paz. Amém. Cristo, nosso Senhor, que manifestou de modo admirável em Santo António a força e a imagem do mistério pascal, faça de vós testemunhas fiéis do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em Santo António nos deu um sinal da caridade divina, vos torne capazes de formar uma verdadeira comunidade de fé e de amor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Estamos a concluir a transmissão da Eucaristia em honra de Santo António com a comunidade de Idroso no concelho de Macedo de Cavaleiros. Mais uma vez o nosso muito obrigado à Comissão de Festas pelo convite e dar os parabéns, pois este espaço está magnífico, lindíssimo, um bom motivo, e para si que nos acompanha, se tiver oportunidade, visite o Santuário de Santo António, aqui no concelho de Macedo de Cavaleiros, na bonita localidade de Idroso. Em nome de toda a equipa da Rádio Onda Livre, nosso muito obrigado, desejo-lhe assim um bom Santo António, uma ótima tarde e uma santa semana. Que Ele há de voltar, segue o caminho que Jesus te veio ensinar, então verás que a vida se pode